finalmente revelou pra Kaori a sua porta pro outro mundo, né? Inclusive ele levou ela pra esse outro mundo também pra conhecer melhor tudo que tem por lá, cara. O que foi inclusive uma surpresa pra ela também, conhecer esse lado totalmente oposto, né? Totalmente diferente do Yuya e descobrir a verdade sobre o porquê que ele se tornou a pessoa que ele é hoje, tão poderoso assim, inclusive, né? Deixou de ser aquele cara gordinho que ele era, virou todo malhadão e com poderes incríveis. Mas qual será que foi a primeira reação dela quando descobriu isso tudo? Será que isso pode ter sido bom, melhorado a relação dos dois aí ainda mais na história, né? Um possível casal mais pra frente? Bom, vem comigo que a gente vai descobrir isso tudo agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Enfim, galera, a gente tá no momento em que os exames do colégio do Yuya começaram a se aproximar, as coisas estavam perto de acontecer, e a partir de agora seria um período completo dos exames, então aqueles que estavam fazendo as atividades do clube teriam até um pouco de tempo, né? Iam ter uma folga do clube e não ia ter muito tempo pra jogar um pouquinho de videogame depois da escola, cara. Mas só que o Yuya, cara, não se preocupava muito, porque ele é daquele cara que é sempre ligadão nos estudos, né? Inclusive ele já estava estudando pro teste, além de fazer a revisão regular dele também. Façam isso, inclusive, crianças, é muito bom. Nunca deixa pra estudar em cima da hora, mano. Já começa a estudar, ó, desde antes, que vale a pena, cara. Chegar na hora tu já sabe tudo. A única preocupação pra ele nesse momento, então, era que esse primeiro teste que ele ia fazer era justamente o primeiro dele dentro dessa nova escola. Enquanto ele voltava para casa com a mente ocupada, né, pensando nesses exames regulares, como que ia ser por ser o primeiro e tal, ele foi abordado do nada pela Kaori. Ela parou e naturalmente os dois começaram a caminhar um do lado do outro, começaram a conversar sobre coisas triviais um do outro a partir daí. Só que eventualmente, claro que o assunto foi puxado para a conversa dos exames regulares, até porque a Kaori sabia que eram os primeiros exames dele. E aí foi quando ele jogou a verdade de que ele estava preocupado com o exame de matemática, porque o Yuya não era muito bom nisso, de contas e tal, né? E o que de certa forma deixou a Kaori surpresa, porque ela achava que o Yuya era bom em tipo tudo, tá ligado? Mas ainda assim a Kaori também tinha suas matérias que não era boa. Foi assim que a Kaori propôs ao Yuya que eles estudassem pro teste juntos. E o legal seria que um ensinaria pro outro aí as matérias que eles são piores, porque a Kaori também não entendia um pouco de matérias clássicas lá e do inglês principalmente. E isso aí, cara, as coisas começaram a se desenrolar a partir daí, porque a Kaori até propôs a estudar na casa do Yuya. No começo ele ficou um pouquinho nervoso, né? E não ficaria uma garota vindo pra sua casa de repente e a porta do outro mundo lá também. Imagina se ela descobrisse, né? Mal sabia ele. Mas de qualquer forma, o nervosismo bate. Mas finalmente então ficou decidido que eles iam estudar na casa do Yuya então. E no dia seguinte, como prometido, a Kaori foi até a casa dele e começou a estudar para a prova imediatamente. Eles já chegaram caindo dentro. E como a própria Kaori disse, ela não era boa em clássicos no inglês, mas ensinou matemática pro Yuya de uma forma muito mais fácil dele entender. O engraçado é que ele também não era um cara super bonzão em inglês antes, né? Ele só tinha muita facilidade agora por causa da habilidade de compreensão da linguagem que ele liberou lá do outro mundo. Mas enquanto ele pensava sobre isso, Akatsuki e Night apareceram, estavam inclinando a cabeça vendo essa situação toda aí também. E embora o Yuya tivesse convidado a Alexia já para vir para esse mundo, né, vindo do mundo de fantasia para esse mundo, ele estava um pouco nervoso porque era a primeira vez que ele convidava uma garota do Japão mesmo, uma garota real para ir para casa dele. Mas graças ao Night e a Akatsuki, isso tudo foi meio que desaparecendo aos pouquinhos, ele foi ficando mais confortável. E como já passou um tempinho, ele já estava estudando há um tempo, pô, tava na hora da pausa, né? Kaori então começou a acariciar ali o Night e tal, tava por perto enquanto ele se espreguiçava, e ela inclusive foi nesse momento que ela conheceu até o Akatsuki, também que recentemente tinha se tornado familiar do Yuya, né? Tinha conseguido virar, e aí o Yuya falou pra ela que eles agora eram uma família, todo mundo vivia ali de boa e tal. Só que chegou um momento que a Kaori foi no banheiro. Mas se liga só que problemão e que negócio nada a ver, né? O Yuya não disse pra ela onde que ficava o banheiro, ela só levantou e saiu, sacou? E aí, quando ele saiu de repente pra falar, ela seguindo ela pra explicar o que era, mano, os olhos dele bateram direto no lugar onde estava a porta para o outro mundo. Pois é, isso aconteceu porque a porta estava lá no final da parede quebrada e a parede em si não tinha sido consertada, e as pessoas que vissem aquilo pela primeira vez podiam entrar nessa sala tranquilamente. Então ele ficou perplexo porque a Kaori estava lá dentro e ela ficou atordoada na frente da porta do outro mundo, querendo saber o que era. Além disso, já que a Kaori estava abrindo aquela porta, ela podia ver o mundo que estava do outro lado. Ela abriu, pô, tá lá. Só que ainda assim, ela não conseguiria entrar, tá? Eu já
já vou explicar isso direitinho. E pô, ninguém esperava, nem mesmo o Yuya esperava que a Kaori encontrasse a porta para outro mundo assim. Então ela imediatamente suspirou e fez uma expressão de desculpas pro próprio Yuya por ter entrado onde ela não deveria ter entrado. Ela pediu desculpas também porque ela não sabia onde era o banheiro. Por acaso ela acabou encontrando esse quarto aí achando que era o banheiro, mas ela sentiu algo chamando ela ali para dentro, né? E acabou que ela foi até essa porta. E assim, o fato dela ter entrado na sala em si não foi o problema, mas o fato da Kaori ter aberto a porta para outro mundo que foi colocada ali foi um super problema. No entanto, devido a esse efeito aí da porta do outro mundo, tu não pode ir para o outro lado sem a permissão do primeiro, do dono daquele lugar, que é o Yuya. Mas isso significa que ela não podia ir mesmo que essa porta esteja aberta, o que é uma experiência que seria impossível no curso normal dos eventos. Depois de pensar em muitas coisas então no que dizer, o Yuya acabou resolvendo ser honesto com ela. Eu acho que a honestidade também foi o que fez ele ganhar muitos pontos com a Kaori. Não dava pra ele ficar escondendo, cara. E uma das razões pra isso era porque ele não tinha nada por que se envergonhar em primeiro lugar. E contar uma mentira seria ainda muito mais difícil nessa situação. Pô, o que ele ia falar? Ah, é um enfeite que tem aí na minha parede, que eu construí um cômodo a mais na minha casa, que parece um outro mundo diferente. E ela, inclusive, não podia entrar, então não tem como, né? Foi aí que ele revelou pra Kaori, então, que aquela porta estava conectada num mundo diferente. E os olhos da Kaori, mano, ficaram gigantescos nessa hora, se arregalaram, ainda mais quando ele levou ela através dessa porta para o outro mundo também. E assim ele também foi explicando para ela a diferença desse novo mundo. Por exemplo, lá tinha magia do outro lado e que era preciso ser capaz de usar essa magia para você conseguir sobreviver, né? Lutar contra os monstros e tal. E a Kaori não entendeu muito sobre isso de primeira, porque assim, galera, qualquer pessoa ficaria atordoada com essa parada, mano. Até eu, você, qualquer um que fosse pro mundo, a gente já conhece, né? Mas se fosse pro mundo que tem umas coisas tipo magia completamente diferente, eu acho que, mano, com certeza a gente ia ficar meio perdido, pelo menos no iniciozinho. Então, diante dos olhos da Kaori, o Yuya criou uma massa de água na palma da mão dele. Foi aí que ele mostrou pra ela que ele poderia fazer coisas que nunca aconteceriam na Terra de forma alguma. Essa era a razão pela qual o Yuya conseguiu salvar a Kaori e os outros quando os delinquentes chegaram na escola, ou quando a loja do departamento começou a pegar fogo e ele também conseguiu salvar o pessoal. Do ponto de vista da Kaori, foi uma série inacreditável de coisas que fizeram os seus olhos ficarem vidrados, mas eventualmente, mesmo ela querendo saber de várias perguntas, né, queria fazer perguntas pra ele, a primeira coisa que ela queria saber era onde ficava o banheiro. Pois é, a tadinha da garota, né, cara? Tava toda apertadora pra ir no banheiro, acabou descobrindo um mundo novo que ela nem deu tempo dela assimilar tudo do outro mundo que ela precisava ir no banheiro, mano. Assim, então, o Yuya levou ela até o banheiro rapidinho e quando a Kaori retornou do banheiro, ela queria ir direto pro outro mundo. Imediatamente, né? Então eles foram lá, passaram pela porta para outro mundo juntos, e naquela época, Night e Akatsuki também seguiram e foram tranquilos para esse novo mundo diferente, né? E aí foi quando o Yuya explicou para Kaori também que Night era um lobo chamado Black Fenrir e Akatsuki era um Moujo, que era um tipo de porco, basicamente, que vem do outro mundo também. Mas o Yuya queria que o Night e o Akatsuki tivessem uma vida normal na Terra, se possível, obviamente. Ele queria o quê? Que eles vissem as coisas novas da Terra e tivessem uma boa experiência, assim como o Yuya teve uma boa experiência nesse novo mundo. Bem, considerando o ar ruim da Terra, não era uma boa ideia você ficar muito tempo na Terra. Isso queria dizer, lógico, que o ar desse outro mundo era, tipo, muito mais puro, muito melhor para se respirar, principalmente no local onde o Yuya morava, que era cercado por árvores, floresta pra caramba, tanto que até a Kaori pensou a mesma coisa. Ela começou a respirar fundo, mano, na sala, depois de sentir a leveza do ar, o quão bom ele era. Enquanto a Kaori então começou a rir num certo momento, né, uma placa translúcida apareceu de repente na frente dos olhos dela, e era a mesma placa que apareceu com o Yuya lá no começo, né, do status dela. Ela ficou surpresa quando esse quadro apareceu, só que imediatamente ela começou a ler o que estava escrito, que era título de pessoa de outro mundo. Daí foi quando o Yuya explicou a ela que nesse mundo existe um conceito de status e aparentemente vários parâmetros são quantificados ali. Um deles é o título, que dá vários efeitos sobre o que a Kaori tem. E a Kaori tinha um próprio status também com nível 1. Basicamente era como o Yuya quando veio para esse mundo, né? Só que ela tava com todos os status gerais dela no 10 e a sorte dela tava no 100. A Kaori perguntou então pro Yuya o que ele achava desse status dela, só que segundo todos os relatórios, ela inclusive era mais forte do que ele quando ele veio no começo. A única coisa que ele ganhou quando estava no mesmo nível que era o 1 era o poder mágico e também algumas outras habilidades. Então quando o Yuya explicou isso tudo pra ela, sobre todo o início dele nesse mundo, cara, da forma como ele veio, né, como evoluiu aos poucos, matou aquele monstrão,
como continuou o seu treinamento e se tornou mais forte, até fazendo com que ele mudasse de aparência, né, a Kaori ficou muito surpresa. Mas ela surpreendeu ainda mais o Yuya e acho que todo mundo que leu, né, porque foi quando ela falou pra ele que, cara, ele não mudou nada. Mesmo depois disso tudo, dele ter mudado a forma física dele, ele era a mesma pessoa. Mas isso era porque a Kaori não é do tipo de pessoa que olha por fora, sacou? Na verdade, ela sempre viu o coração bom do Yuya desde a época que ele salvou ela lá no início da história. E ela vem observando ele desde então. Cara, nessa hora o Yuya pediu desculpas a Kaori porque ele tava se autodepreciando, né? Desprezando a si mesmo ali. Mas aí ele tava muito feliz também, cara, por ter ouvido tudo isso que ela falou. O fato dela dizer que ele não tinha mudado e que ela tava olhando direito pra ele mesmo, pô, transformou o Yuya em outra pessoa. Quem não gostaria de ouvir uma coisa dessa? A visão da Kaori sorrindo pra ele, né, quando ela disse isso tudo, era um espetáculo pra ser visto. Ela tava muito bonita ali. Então, de repente, o rosto da Kaori ficou mais vermelho. Ela começou a entrar meio em pânico, tipo, por que eu falei isso, sabe? Coisa básica dos animes, né? E aí foi quando ela sugeriu que eles continuassem estudando, mas nesse lugar. Porque, pô, como o lugar era de boa, né, era muito mais tranquilo, o ar melhor, até a oxigenação do cérebro fica melhor assim. Só que do nada ela olhou pra um canto e perguntou o que o Yuya guardava naquele canto ali. Lá tinha como se fosse a armadura dele, né, que era a Body War Demon Series, né, que ele colocou lá, justamente para que pudesse usar essa armadura a qualquer momento, que era a armadura que ele usava em combate para lutar contra os monstros. E aí a Kaori, óbvio que tinha muita curiosidade, e ela queria ver ele usando essa armadura, né. Então, para responder ao pedido da Kaori, enquanto ele ia lá pegar as ferramentas de estudo, o Yuya também voltou para casa na Terra para se transformar na série do Demônio de Guerra Sangrenta aí, usando a armadura dele. E aí é que nós vemos um pouco dos olhos da Kaori, de como ela visualizou o que ela estava pensando, né. E ela tava muito feliz, cara, pelo fato do Yuya ter contado tudo pra ela, dele ter falado todo o segredo dele, inclusive sendo algo que não tinha contado pra ninguém. Isso parecia que estava aproximando os dois um pouco mais. Então ela foi explorar depois um pouco do lado de fora da casa, mas no momento em que ela tava lá, de repente a Kaori ouviu a voz em pânico do Yuya, com um bicho preto que tava balançando lá, era aquele slimezão, né? Tava adorável na frente dela, mas do nada ele inchou e blau, como se fosse engolir ela com uma boca, tentando engolir a Kaori, só que o Yuya chegou ao tempo lá pra salvar ela, graças a Deus. Ao contrário da figura uniformizada dele, né, padrãozinha que ela conhecia, dessa vez ele tava lá com a armadura e conseguiu chutar o bicho pra longe. Depois, o Yuya ainda tirou a lança dele do espaço vazio e o monstro atacou ele nessa hora. Só que o Yuya recebeu sem esforço nenhum um ataque com a lança e depois ainda disparou um chute giratório no monstro para acabar com ele. A força do ataque foi tão grande que o bichão saiu voando no instante. E a partir de então, o Yuya conseguiu tirar proveito do objeto aí, tirando literalmente o monstro sozinho. E aí, afinal, derrotou esse monstro, os outros monstros menores, e conseguiu os drops dele a partir daí. A Kaori só pensava que esse deve ser o verdadeiro poder do Yuya. Foi assim que ela começou a perceber que na escola, nos outros lugares, o Yuya basicamente suprimia muito o seu poder. Não era nem um pouquinho, era muito, tá ligado? E depois disso, eles foram pra dentro então da casa, porque lógico que do lado de fora era um lugar perigoso, o Yuya explicou pra ela. E lá dentro os monstros não podiam entrar, né? Ela quis saber o porquê, se era perigoso eles ficarem ali, se era melhor voltar pro Japão e tal. Só que não, era só ficar dentro da casa, já que o antigo dono deixou aquele esquema da barreira que não permitia que os monstros entrassem nem mesmo no jardim. Assim a Kaori e o Yuya começaram a conversar um pouco sobre tudo isso. E ele pediu pra ela para que ela não contasse isso pra ninguém. Ou seja, seria um segredinho ali só dos dois, né? Já que eles estavam compartilhando agora segredos um com o outro, negócio bonitinho, cara, muito fofinho. A Kaori disse que era justo dizer que agora eles tinham um relacionamento especial, algo diferente. Sendo assim, essa foi a razão pela qual a Kaori veio a conhecer um dos segredos do Yuya e sentia que ela começou a se aproximar um pouco mais dele por conta disso. Mais à frente, a galera que já tá acompanhando aí também, a gente sabe que ela é um par romântico principal dele que tá vindo do mundo dos humanos. E tiveram outras pessoas, né? Se vocês quiserem saber, por exemplo, da Alexia, que veio pra esse mundo, pro mundo humano normal, a gente pode trazer pra vocês aqui também. E das outras garotas do mundo normal que foram pro mundo do Isekai, que também teve mais gente, cara. Tem muita gente envolvida, muita garota que vem de um lado pro outro, pá, que é mó doideira, mas tem pra caramba. E eu tenho certeza que daqui a pouco você vai querer saber. A gente já comentou rapidinho sobre como o Yuya conheceu elas num outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar aí no link da playlist pra você assistir se você quiser também.
Então, fala comigo agora, galera. Vocês curtiram esse vídeo? Se curtiu, mano, capricha naquele likezão. E se você quiser momentos legais como esse, como essa história de Sekai The Cheat, comenta aí, cara. Eu tô sempre olhando os comentários, tô respondendo cada um de vocês, além de ver também todas as sugestões de vocês aqui. É claro, a gente sempre traz o que o público tá querendo, né? Você que manda nessa parada aqui. Bom, galera, muito obrigado por esse vídeo, mas lógico que nada melhor do que a sua inscrição aqui no canal, porque isso fortalece demais a gente, fortalece toda a comunidade otaku aqui do canal, que tá crescendo aos pouquinhos, mas vindo firme e forte, e sempre me incentiva a estar trazendo mais esses vídeos aqui no canal pra vocês, trazendo novos quadros, novas histórias também, alimentando vocês sempre com mais informação do mundo otaku, do mundo dos animes. Então, se inscreve aí, ativa o sininho e vamos junto nesse universo incrível, beleza? Tem muito mais coisa ainda, muito anime pra ser explorado pela frente, e a gente tá aqui pra isso. Um beijão, aquele forte abraço, e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!